Fala aí, Padawan! Bem-vindos ao nosso canal Pensando Alto Filosofia, esse espaço que a gente tem para que nós possamos pensar alto, pensar juntos e pensar filosofia. Pedro Paulo aqui para esse encontro nosso, no qual nós vamos discutir ideias, né? Mais do que tudo, a proposta desse espaço é criar um ambiente no qual nós possamos trocar ideias e pensar alto. Como você deve ter visto em algum lugar dessa tela, o tema do nosso vídeo hoje é ideologia. O Brasil, nos últimos anos, tem sido assolado por essa palavra. O tempo todo somos bombardeados por ideias como ideologia de gênero, ideologia marxista, ideologia comunista, doutrinação ideológica e algumas outras coisas do gênero, não é? A gente escuta o termo ideologia o tempo todo. Só que muitas vezes esse conceito acaba sendo utilizado sem que a gente tenha muita clareza do que está por detrás dele. A proposta do nosso vídeo hoje é entender o que é ideologia. Que coisa é essa que chamam de ideologia? Que fenômeno é esse que é utilizado para acusar quando alguém fala de determinada coisa ou de determinado assunto? Em linhas gerais, nós estamos discutindo, estudando e tentando descobrir o que é esse fenômeno chamado ideologia. Antes de seguir, e nós iremos discutir sobre isso, gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal. Não deixa de se inscrever aqui já para ficar sempre antenado nas coisas que nós estaremos pensando juntos daqui para frente. Se você quiser, já curte esse vídeo, favorita ele porque isso é super importante para nós. E é claro, não deixa de acionar o sininho aqui do lado para receber as notificações toda vez que eu colocar conteúdo novo aqui no canal, nesse espaço que é meu e seu, para que nós pensemos juntos. E aí você deve ter pensado, Pedro Paulo, mas como é que esse espaço é meu se quem está gravando o vídeo é você? Ora, porque aqui embaixo, na descrição desse vídeo, fica o link do meu Instagram e o link da minha página no Facebook. E é através desses instrumentos que você pode sugerir temas, você pode apresentar críticas maiores, talvez que você não queira apresentar aqui na caixa de diálogos desse vídeo. É através desses espaços que a gente vai estar trocando ideias de uma série de outras coisas, né? Eu respondo a essas plataformas todos os dias. E é claro, você sempre é muito bem-vindo, muito convidado para deixar aqui embaixo a sua contribuição. Se eu deixei de mencionar alguma coisa, se você discorda de alguma perspectiva, se você tem uma outra referência bibliográfica que eu não tratei aqui. Vai ser uma alegria muito grande a gente poder discutir sobre esses temas com a tua contribuição, obviamente. Agora, sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa. Que diabo é isso que as pessoas chamam de ideologia? Pois bem, a palavra ideologia, ela aparece numa obra de 1801, de um autor chamado Debut de Tresse, que o nome da obra é justamente Ideologia. Lá, nessa obra, o autor está tentando argumentar, e ele argumenta, na verdade, dizendo que ideologia é o estudo das sensações e das formações das ideias e do modo como essas ideias elas aparecem na representação da consciência, né? Esse livro ele vai ser muito apropriado e muito incorporado por um movimento filosófico que está tentando romper, logo ali na virada do século XIX, né, com o empirismo iluminista, com essa noção de uma certa objetividade da proposta do conhecimento científico advinda do iluminismo. Eles vão ser chamados de espiritualistas, né, filósofos espiritualistas. Esse pessoal, como está muito mais focado numa interpretação da consciência, muito mais focado numa interpretação da interioridade, vai receber uma série de acusações por parte de Napoleão Bonaparte. E aqui começa a aventura do conceito de ideologia. Vou explicar por quê. Napoleão vai dizer que esses pensadores que falam da ideologia, que propõem uma análise ideológica da realidade, que são chamados de ideólogos, eles não conhecem economia, eles não conhecem política, não conhecem os jogos de poder nos quais os seres humanos estão mergulhados e que, por isso, eles talvez não sejam tão precisos. E, na verdade, eles são vistos como inimigos. Por que isso? Porque esses ideólogos
No seu posicionamento, você colocava um contra o projeto imperialista de Napoleão. Obviamente, Napoleão, sabendo que havia uma oposição ali de cunho intelectual, vai se opor a eles também. E vai se opor através da propaganda, dizendo justamente que os ideólogos eles não sabem do que estão falando, de que eles não conhecem bem a realidade. Então a gente está aqui na primeira metade do século XIX com o conceito de ideologia já bifurcado. No primeiro momento, ele significa essa análise ou esse estudo das sensações provocadas pelas ideias. Num segundo momento, ideologia vai ser visto como aquilo que não conhece a realidade, que não tange a realidade, mas que mesmo assim propõe um discurso acerca daquilo que não conhece, que é a proposta napoleônica. É dentro dessa dialética ou dentro dessa briga de conceitos que o conceito de ideologia vai ser apropriado por Karl Marx. Você já deve ter visto no vídeo passado que a gente tratou sobre o Marx falando de materialismo histórico, materialismo dialético. Pois bem, o Marx vai dizer que a ideologia, na verdade, é o conjunto político, filosófico, religioso, cultural que se apresenta na superestrutura das sociedades para esconder e para mascarar o sistema de dominação que está subjacente na infraestrutura da sociedade. Pedro Paulo, você falou um monte de coisa difícil, eu não sei Marx, o que você está querendo dizer? Vamos lá. O Marx diz o seguinte: a realidade que nós vivemos, a realidade cultural, social, econômica, política, religiosa, essa realidade que a gente chama de tecido social, ela é dividida em dois núcleos, vou chamar assim. Uma infraestrutura, que é material, que tem a ver com os modos de produção, com os meios de produção e com o modo com o qual nós produzimos riqueza. E existe uma superestrutura, que é justamente isso que a gente enxerga da realidade, essa superfície da realidade. Política, econômica, de relações, de cultura, de religião. E o que o Marx vai dizer? Que as condições materiais de uma determinada sociedade, o modo como a sociedade produz riqueza, o modo como ela tem acesso aos meios de produção, o modo como ela tem acesso à natureza e transforma essa natureza, vão determinar e qualificar e modelar aquilo que será a superestrutura. Então, são os meios de produção, são as realidades materiais, as realidades de produção que determinam e condicionam o modo como nós faremos política, economia, religião e etc. O Marx vai dizer que a ideologia ela funciona como um véu de sombra, como uma penumbra, como uma névoa que oculta as dominações e o sistema de opressão estabelecido pela classe burguesa dominante. O que o Marx está dizendo? Que a ideologia ela é um conjunto de informações, políticas, ideias, religião, filosofia, que fazem com que a classe trabalhadora, o proletariado, não tome consciência da sua exploração, aceite ser explorado, perpetuando o status quo de dominação da classe dominante, perpetuando assim o sistema de alienação, de opressão e etc. Então, ideologia aqui é algo extremamente negativo. É aquilo que impede o trabalhador de tomar consciência do seu papel social como fundamental no seio de uma sociedade e acaba impedindo esse trabalhador de fazer a revolução, rompendo com sistemas de dominação. Para Marx, meio que tomando essa noção napoleônica de ideologia como algo que não conhece o real e, consequentemente, como algo que fala sobre aquilo que não conhece, Marx vai se apropriar do conceito dizendo que ideologia é aquilo que impede as pessoas de tomarem consciência da realidade para transformar a realidade. Até aqui estamos juntos. Então, a ideologia ela passa a ser vista como aquilo que é um engodo, como aquilo que é uma mentira e como aquilo que, de certo modo, é orquestrado para fazer com que uma determinada classe permaneça subjugada, né, submetida ao poder de outra. Antônio Gramsci, vai ter uma outra interpretação do conceito de ideologia. E aqui vai se tornando mais próximo do contexto como nós estamos vivendo esse vocábulo no Brasil. O Gramsci vai dizer o seguinte, que a ideologia, ela tece o conjunto da hegemonia. O que eu quero dizer com isso? Que quem está no poder, quem ocupa o poder, alimenta uma demanda ideológica na sociedade
para legitimar e retroalimentar a sua autoridade enquanto dominante. O que o Gramsci está dizendo? Que a sociedade ela é dividida basicamente em 3 classes, tá certo? Nós temos o intelectual, que é aquele que fala para os seus pares, o intelectual é aquele que conversa com os seus pares, é o cientista, e a gente pode pensar o Marx aqui também, né? Então é aquele que fala no vocabulário fechado, restrito e que, via de regra, está preso na academia. Nós temos o proletariado, que é aquele que não tem acesso necessariamente a esse tipo de vocabulário. E nós temos o intelectual orgânico, que é justamente aquele que faz a passagem daquilo que é dito na academia para aquilo que o proletariado vai receber. A gente poderia classificar nesse meio que faz a ponte entre o intelectual e o proletariado classes profissionais como o jornalista, como a cultura no sentido de teatro, no nosso caso, né? Cinema, televisão, as mídias sociais, e os professores. Esses intelectuais que ocupam o lugar medievo, né, o lugar pontífice entre o intelectual e o proletariado, seriam a grande sacada que o Gramsci tem para que acontecesse a revolução. Por quê? O Gramsci entende o seguinte, em linhas muito gerais, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo do Alisson, do canal Alienado, no qual ele faz toda uma digressão sobre o pensamento gramsciano. Eu não vou entrar muito no pensamento gramsciano, que não é o que nos interessa nesse vídeo. O que nos interessa é discutir o conceito de ideologia. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. O Alisson tem um trabalho fantástico de divulgação científica de filosofia aqui no YouTube e vale muito a pena você conhecer o canal dele, também se inscrever lá, ok? Voltando aqui ao tema do vídeo, o Gramsci entende que essa camada intermediária, ela é o coração daquilo que nós poderíamos entender como revolução. Por quê? Seriam esses intelectuais que possibilitariam que o discurso feito pelas esquerdas intelectualizadas lá na academia chegassem ao proletariado. Ou seja, se nós alimentarmos a consciência do proletariado, se nós alimentarmos a noção revolucionária na consciência coletiva, se nós implantarmos essas ideias na mente, na conduta, na cultura, do modo como o trabalhador se entende, nós providenciaríamos a revolução da melhor maneira possível. Isso por quê? E aqui está uma coisa que é muito interessante. Gramsci foi preso, né? Passou um grande período da sua vida preso sob o regime fascista, lá na Itália, e a Revolução Russa já tinha acontecido em 1917. O Gramsci vê que aquilo que o Marx havia previsto de modo determinista na sua construção do materialismo científico, né, do comunismo científico, do socialismo científico, não havia se cumprido. Quer dizer, a Rússia ela passa de um estado que a gente poderia chamar de feudal para a Revolução de 1917, como uma revolução socialista, queimando etapas daquilo que seria o projeto marxista. E o Gramsci está vendo que alguns aspectos do que está acontecendo na então União Soviética ferem o princípio de eliminação do Estado e eliminação das classes sociais previstas por Marx. E aí o que o Gramsci entende? Que não adianta só pegar em armas, não adianta só fazer a revolução à força bruta, não é? É preciso fazer com que a consciência daqueles que vão entrar no espírito revolucionário já seja uma consciência revolucionária. Ou seja, que a gente precisa começar a revolução antes de, nas armas, ou mesmo preterindo as armas, começar a revolução na consciência, preparando as pessoas para o advento desse novo que aconteceria no cenário pós-revolucionário. Isso é tão verdade que a gente poderia, e agora fugindo um pouco da história do conceito, mas pensando junto com você, analisar o modo como as esquerdas ao redor do globo, né, os partidos de esquerda, os partidos comunistas, os partidos mais alinhados com a esquerda, com o passar do tempo foram perdendo o ímpeto revolucionário, foram perdendo o ímpeto da guerrilha, da revolução como tomada à força dos meios de produção, e começaram a disputar eleições, começaram a disputar o pleito democrático, começaram a fazer discursos democráticos mesmo, no sentido seguinte, queremos fazer a revolução e iremos fazê-la do modo democrático, nós iremos fazer candidaturas, iremos nos eleger. E repare como ao redor do mundo as esquerdas foram conseguindo postos, né? Aqui no Brasil a gente teve
um momento de empoderamento eleitoral da esquerda em diversos estados, inclusive no Planalto. Só para a gente deixar claro que, assim, essa revolução intelectual ela vai ser importante porque ela vai ressignificar o modo, inclusive com que as esquerdas vão se entender na luta pelo poder. Então, para Gramsci, a ideologia ela funciona como um veículo, como um instrumento, não é? Para que a gente possa legitimar a hegemonia. O que o Gramsci quer dizer com isso? Se você dissemina uma ideologia, se você pulveriza a sociedade com uma determinada ideologia, você empodera e legitima a prática de poder daquele que você quer no poder. Então a ideologia ela funciona como um instrumento para que a pessoa possa galgar poder. Ela vai funcionar como um instrumento para que a pessoa possa galgar cargos de poder e a partir do sistema institucional realizar a revolução. Então a ideologia seria um grande conjunto de sementes lançada na sociedade por esses intelectuais orgânicos para modelar a ação das pessoas. E aqui está uma coisa que é importante, porque depois nós teremos alguns outros teóricos, como Patriot e Mayen, que vão dizer o seguinte, que a ideologia ela tem um caráter de... para esse primeiro teórico, né, Patriot, um caráter não científico, ela tem um caráter muito mais de convencimento, um caráter muito mais de persuasão, que um caráter científico experimentalista objetivo. O que esse teórico está dizendo? Que o conhecimento ideológico não é tanto um conhecimento que se pauta por uma verificacionabilidade científica ou por uma objetividade científica. A ideologia ela não tem esse tipo de preocupação, ela não tem esse tipo de amarra. É uma informação, uma lente de leitura da realidade que convence o público e que basta por aí, ok? O Mayen, ele vai ter uma outra leitura do conceito de ideologia. Para ele, ideologia é o conjunto de ideias que mobiliza uma camada, ou uma classe, ou uma massa, não é, social em vista de um interesse comum. Então nós temos aí já uma disputa do conceito, né? De um lado, nós temos o conceito explorado e entendido como não científico, e de outro lado, nós temos o conceito entendido como aquilo que mobiliza as pessoas. E aqui entra especificamente o cenário brasileiro, e aí umas coisas que são interessantes a gente poder pensar sobre o contexto que a gente está vivendo no Brasil. Hoje, quando no Brasil alguém fala de ideologia, o que a pessoa está pretendendo fazer é justamente disseminar, o conceito bem gramsciano, disseminar no tecido social uma interpretação da realidade que legitime certa prática de poder por parte de um grupo que almeja o poder. Então a gente pode pensar, por exemplo, no Olavo de Carvalho fazendo isso, né? O Olavo de Carvalho ele importa de diversos lugares da Europa e dos Estados Unidos teorias conspiracionistas, dissemina essas teorias em língua portuguesa para legitimar um determinado discurso político, um determinado discurso de poder que ele acredita ser o melhor. Mas para que isso aconteça, ele precisa disseminar esses dados como sendo verdadeiros. E reparem que o Olavo ele não apresenta dados científicos, porque a apresentação da ideologia ela não é científica. O Olavo ele utiliza instrumentos de retórica, instrumentos de persuasão, e consegue cooptar pessoas para aquilo que ele acredita ser a verdade. Então, de um lado nós temos isso, e de outro lado, quando o termo ideologia é utilizado, ele é utilizado para desacreditar ou desabilitar um determinado discurso. E aí, por exemplo, a gente poderia trazer aqui para esse vídeo o conceito de ideologia de gênero, não é? Que foi muito disseminado nos últimos 2 anos, né? Concretamente aqui no Brasil. A origem do termo ideologia de gênero está um pouco em alguns manuais de teologia católica, não é? Da Congregação para a Doutrina da Fé, se eu não me engano, em que se diz o seguinte, que haveria uma disseminação buscando a hegemonia de um determinado conceito, de uma determinada cultura, na qual se pretenderia anular as identidades sexuais dos seres humanos, para que essas identidades sexuais fossem construídas a partir das escolhas dos indivíduos. O que não é verdade, ok?
Quando a gente escuta alguém falando ideologia de gênero, o que essa pessoa está tentando fazer é deslegitimar o discurso daqueles que estudam as questões de gênero. Porque as questões de gênero são questões, sim, sociológicas, são questões, sim, científicas. Em que sentido? Quando a gente fala, por exemplo, da construção da sociedade, do papel que o homem, o macho, ocupa na sociedade e que a fêmea, a mulher, ocupa na sociedade, nós estamos aí discutindo questões de gênero. Quando a gente fala, por exemplo, de uma análise em administração da disparidade salarial entre homens e mulheres, nós estamos discutindo questões de gênero. Quando a gente fala, por exemplo, de que existem locos profissionais que são majoritariamente ocupados por homens e locos profissionais que são majoritariamente ocupados por mulheres, nós estamos discutindo questões de gênero. Quando a gente fala, por exemplo, que existe um determinado tipo de brinquedo que é destinado para meninos e outro determinado tipo de brinquedo que é determinado para meninas, nós estamos discutindo questões de gênero. E eu não sei se você reparou que todos os elementos que eu elenquei até agora são elementos culturais. Eles não estão ligados à composição fisiológica, biológica, bioquímica, hormonal daquilo que é o indivíduo humano. São construções que, enquanto sociedade, nós estabelecemos para distinguir homem e mulher. E não há nenhum problema nisso. Isso é a teoria de gênero. É estudar de que modo as sociedades entenderam o papel do ser homem e o papel do ser mulher. Isso é teoria de gênero, ok? Então não é ideologia, é um estudo muito sério, que já tem aí quase um século, não é? Tratando dessas perspectivas. Uma segunda coisa que é interessante a gente observar é que muitas vezes a chamada ideologia de gênero é acusada de fazer uma dominação gaysista, não é? Termo do Olavo de Carvalho, para as gerações mais novas, querendo homossexualizar todo mundo. Bom, isso é um problema, né? De fato, existe dentro do grande espectro da teoria de gênero uma teoria menor chamada teoria queer, que é justamente a teoria de como a sociedade ocidental capitalista ela estabeleceu a heteronormatividade falocêntrica como sendo o padrão de comportamento. O que significa isso? No Ocidente, e na maioria das comunidades que nós temos no globo, o homem, né, a figura do macho, foi ocupando o lugar de poder e de dominação. E essa figura, por uma série de questões que historicamente estavam mais ligadas à preservação da riqueza e à seguridade do indivíduo quando envelhecesse, deu grande ênfase à heteronormatividade. Para enfatizar a heteronormatividade, todas as outras sexualidades possíveis foram reprimidas, oprimidas e obscurecidas. Nesse sentido, vale muito a pena conhecer a obra, por exemplo, do Michel Foucault, quando ele vai dizer que é a partir mais ou menos do século XIX que a homossexualidade ela ganha esse patamar de categoria de análise que a gente tem hoje, né? Que isso não era visto assim, por exemplo, no mundo clássico, que isso não era visto assim no mundo romano, que isso não era visto assim na Idade Média, mas que a partir do século XIX há uma questão outra que vai fundamentar o entendimento da homossexualidade como uma categoria de análise do sujeito. A obra do Foucault é genial nesse sentido, vale a pena conhecer caso você não conheça. Caso você queira que eu faça um vídeo sobre isso, é só você pedir aqui nos comentários e a gente pode estar providenciando. Mas o que interessa aqui a gente discutir é essa noção da teoria queer enquanto a retomada ou a legitimação ou a reconstrução de identidades outras que não são as identidades heteronormativas. Quer dizer, a teoria queer entende, por exemplo, que se existe uma proibição de que um homem se deite com outro homem como se fosse mulher, lá em Levítico 19, essa proibição ela só existe, ela só nasce porque a prática é anterior à proibição. Nenhuma proibição nasce primeiro que a prática. Então a prática acontece, depois a gente socialmente legitima ou não essa prática. É isso que a teoria queer está dizendo. Quer dizer, o fenômeno da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, da pansexualidade, da assexualidade, são fenômenos que não são exclusivos nossos. Não é? São fenômenos que acontecem na história da humanidade há bastante tempo e que por uma série de fatores históricos foram subjugados, foram obscurecidos e silenciados. A teoria queer pretende relegitimar essas possibilidades, promovendo a convivência sadia e pacífica entre ambos. E aí você está dizendo,
Ah, Pedro Paulo, mas eu já vi pessoas homossexuais dizendo que todo mundo tem que ser homossexual. Ou então, ah, Pedro Paulo, eu já vi pessoas heterossexuais dizendo que existe uma doutrinação. O problema é que a gente faz uma confusão aí. A gente confunde aquilo que indivíduos fazem com aquilo que o todo teórico está propondo, não é? Então, quer dizer, se você encontrou alguém que, na sua prática individual, subjetiva, de militância, faz uma coisa que a gente considera como barbárie, como anticivilizatória, e que é errado, a gente julga como errado, o problema não era a teoria, era a pessoa. A gente não pode confundir as coisas. Em contrapartida, se você estiver discutindo com alguém que fala, por exemplo, sobre ideologia de gênero, pergunte para a pessoa em que lugar que ela está lendo esses documentos, em que lugar ela está lendo essas coisas, porque assim, mesmo os grandes autores que originalmente cunharam o termo ideologia de gênero e utilizaram a expressão ideologia para poder deslegitimar, não classificar como científico a proposta, reconhecem que existe uma questão de gênero a ser tratada, né? O próprio cardeal Ratzinger colaborou com um texto lá do Vaticano chamado Colaboração entre Homem e Mulher. Nós vamos ter, por exemplo, João Paulo II escrevendo Mulheres Dignitatem, que são textos sobre uma questão de gênero, ou seja, qual é o papel do homem e da mulher dentro da sociedade eclesial, para poder entender o conceito teológico. É uma questão de gênero, a gente precisa discutir isso, a gente precisa entender isso, não é? E repara como isso não tem nada a ver com dominação, isso não tem nada a ver com hegemonia. Então, assim, em linhas gerais, o conceito de ideologia, ele é um conceito que é polissêmico, ele tem vários sentidos. Mas, via de regra, hoje no Brasil, quando a gente chama alguma coisa de ideológica, a gente está querendo dizer algumas coisas. Primeiro, que ela não é científica. Segundo, que ela é um conjunto afetivo de interpretação da realidade, a qual o sujeito adere por crença e a partir do qual o sujeito vai ler a realidade como um todo, independente da argumentação contrária que se apresente a ele. Terceiro, que esse conjunto de informações pretende a hegemonia de um determinado grupo. Quarto, que por ser uma característica afetiva, esse conjunto de informações que leem a realidade mobilizarão as pessoas a partir das suas paixões. Bom, é isso. Eu acho que esse vídeo ficou bem grande, não é? Se tiver ficado alguma dúvida, vai ser um prazer imenso responder. É só você deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Não deixa de me seguir no Instagram, de me seguir lá nas páginas do Facebook, de interagir, porque o mais importante do nosso encontro não é simplesmente ter o encontro, mas é pensarmos juntos. Porque somente pensando juntos, nós pensamos alto. Bom, Pedro Paulo aqui, e é nessa que eu vou, Padawan.